Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Bebe a água do teu poço e das correntes de tua cisterna. Tudo o que preciso para ser feliz está exatamente onde estou. Parece louco, mas é exatamente assim. Basta cavar, procurar no universo de dentro, nessa vida interior que me espera a todo segundo por ser ouvida e respeitada, amada e alimentada. O reino de Deus está aqui dentro, no endereço da minha própria casa. Aprendi com um grande amigo que rico é aquele que precisa de muito pouco para ser feliz. É disso que se trata o teu poço. Acho que conheço alguns milionários, alguns sorrisos inesquecíveis, olhares inigualáveis, gente brilhante e única. O reino de Deus está próximo, bem próximo. Você sabe que quando eu abri aqui, eu disse, vou pegar um texto para a gente começar o programa, caiu exatamente nesse. E foi justamente a reflexão que eu tenho feito ao longo dessa semana, de como é necessário a gente descobrir que em nós tudo está condensado. A presença de Deus, a presença dos outros, e que se eu me recusar a viver fora da relação com esse poço que sou, eu me transformo num fantoche, me transformo num fantasma, escravo, me transformo nos outros, né? Ou viver as expectativas que estão fora. É sempre uma força que às vezes a gente não entende como ela acontece e como ela chega até nós. Mas é incrível quando nós somos olhados, só olhados, amorosamente, nós somos capazes de tanto. Nós chegamos tão mais longe e a gente se desafia muito mais, porque o conforto do amor verdadeiro de um irmão, de um olhar amoroso, de um amigo, nos torna muito mais fortes do que a gente imagina. E às vezes a gente não sabe o que pode realmente oferecer a alguém só com esse olhar amoroso. É maravilhoso. Aí eu entendo mesmo a parábola do filho pródigo que está me esperando. Deus me espera com um anel, com a minha roupa me esperando, com sandália me esperando, a festa me esperando, porque tudo aquilo já está em nós antes mesmo que a gente chegue na casa do Pai que me espera. É bonito, o que é bonito é que faz aquele menino acreditar que ele nem precisa mais dizer o que ele havia preparado para dizer, é o olhar do pai dele para ele, né? É interessante porque na dinâmica da vida nem sempre nós somos conscientes disso. Não. Mas é a primeira palavra que nós dizemos quando o outro chega, é o que a gente olha, né? Exatamente. Como a gente olha para o outro. Eu me sinto bem-vindo ou não é com a palavra que o outro me diz, é com o olhar que ele me oferece. Exatamente, e a gente se revela no olhar, a gente conta tudo que não quer contar, a gente diz realmente tudo que às vezes quer esconder, mas realmente é a janela da alma. E faz tanta diferença quando eu me sinto amada em um lugar, eu me sinto, e sou mesmo, mais competente, mais bem-sucedida, mais eficaz, mais amorosa e também mais paciente, também mais tolerante comigo mesma, porque às vezes a gente não tem tanta força para se respeitar, para dizer não, para dar os limites, porque no fundo a gente tem medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, medo de sentir a solidão apertando por dentro. E acho que a proximidade, né, o espaço que a gente dá para Deus para que Ele seja próximo, deixa a gente mais forte. É verdade. Bem mais forte. Aí. E naturalmente a gente vai sendo amado, né? Você vai se dando conta de que pode ser muito mais livre do que estava sendo. Que liberdade não é fazer com que todo mundo goste do que você está fazendo, mas que brote uma admiração assim. Nossa, gente, mas fulano é diferente, né? Bem diferente. Esse perfume, né? De alguém amado, de verdade, internamente, que precisa de realmente muito pouco, né? Muito pouco para ser feliz. E há uma perspectiva bonita de ser pensada também, é que o encontro com Deus, o verdadeiro encontro, passa
pelo olhar amoroso que eu começo a ter comigo. Eu como padre, às vezes eu encontro pessoas que precisam curar a maneira como elas se olham. Elas são muito melhores do que elas imaginam. Mas não conseguem ver. Não. Há pessoas que se interpretam muito piores do que verdadeiramente estão. Eu nunca digo que uma pessoa é ruim. Eu posso estar ruim, mas a minha essência é boa. A essência do humano é boa. Agora, à medida em que nós vamos recebendo os acúmulos, as influências dos outros, os olhares que nem sempre nos amam, né? Porque uma criança, ela já é naturalmente vítima dos olhares que não a amam, das palavras que não a respeitam. Aí a gente acaba criando uma indisposição com a gente. E o primeiro gesto da conversão é modificar a maneira como eu me olho. Porque se eu modifico esse olhar que eu me dedico, eu dou a Deus a oportunidade de me mostrar que Ele me ama também. Um impedimento para o conhecimento do amor de Deus é justamente quando eu não tenho nenhum respeito por mim. Se eu não tenho respeito por mim, como é que eu vou acreditar no amor que você tem por mim? Às vezes a gente acha que esse respeito também só vai ser realmente vivido se eu recebo do outro, né? Eu espero que ele aconteça de fora para dentro, mas realmente ele é de dentro para fora, e muitas vezes de uma relação com Deus demorada, silenciosa, com tempo, e a gente vai criando coragem. E é incrível, às vezes a gente sempre vai olhar para o jardim do vizinho, para os amigos dos outros, para os outros, para fora de mim. E eu gosto muito de pensar no bebe do teu poço, cava no teu terreno, porque para mim é o sentido mais concreto da providência. Ter um espírito que aceita, um espírito submisso à realidade que me circunda. Isso faz com que, acho que a gratidão brota com muito mais facilidade, faz com que ela brote, e eu enxergue muito mais o dedo de Deus na minha vida. Eu acho que a cura para a amargura, né, é a gratidão. E é uma coisa que leva a outra. Um olhar amoroso sobre a gente mesmo e sobre o outro faz com que a gente reconheça que o amor que a gente está dando não é nosso. Não é não. Acho que é um sagrado exercício esse de estar consigo mesmo, e mesmo quando é incômodo, porque às vezes a gente não está aguentando nem a gente mesmo, quer que os outros nos aguentem, né, Fabinho? Temos a menor tolerância com a gente e estamos exigindo isso do outro. Não há nada mais cruel de querer que o outro me ofereça o que é minha obrigação oferecer. Mais vale o pouco com justiça do que o muito com iniquidade. Às vezes nosso tudo é pouco aos olhos dos outros. Sigamos mesmo assim. Importa é que sejamos fiéis ao olhar de Deus, de palavras que possam provocar no outro um sentimento bom, que esse é o grande poder da palavra. E quando você toma gosto pela profundidade, naturalmente a tua sede não é saciada com qualquer coisa, não é saciada com um pouco, porque é um caminho que você vai galgando, uma montanha, ou o Castelo Interior de Santa Teresa, por exemplo. Você entra em um cômodo simples, mas você já não se satisfaz só com aquilo, se a sua relação com essa proposta simples foi sincera, foi honesta, e você se dá conta da sede que tem. Talvez hoje, por isso as pessoas não tenham tanta paciência de ler um texto longo, porque elas não têm paciência de perceber a fundura da sede, o tamanho da sede, a intensidade do desejo de verdade mesmo. Então, quando você realmente para ler e para se escutar, eu acho que você vai aos poucos galgando novos caminhos, de gota em gota se construindo dentro de si, de gota em gota tudo fica bem maior, e é preciso regar um terreno que em nós, na percepção sobre nós mesmos, para chegar até Deus, às vezes está ressecado, um terreno muito abandonado, e numa palavrinha você pode ir acordando, e todo dia acordando um pouco, e vai começando a ter um pouco, pelo menos, de disciplina de escutar-se e naturalmente escutar o Deus que te habita. E eu acho que a arte de dizer pouco, ela só é possível aos que viveram intensamente. É a capacidade de dizer muito num formato pouco, num formato menor. Isso só é possível aos profundos, né? Então, a não ser que você faça uma literatura boba, que não é o caso. Quando você tem aquelas frases motivadoras,
Eu posso dizer muito honestamente que todos os textos foram sempre do meu momento sagrado de oração, porque tem dias que a gente não quer falar com Deus não, que rezar o terço parece que você está carregando um caminhão, né? E tem dias que você não quer se movimentar para dentro e nem mexer sua alma em direção ao sagrado, ao que é eterno. E eu sempre pedi a Deus uma sagrada inquietude sobre mim mesma, de procurar ali aonde tinha raiz aquela palavra. Às vezes a gente acha que ouvir a Deus é um pássaro dourado, gigante, que vai pousar na nossa cabeça, né? Não, ouvir a Deus às vezes é aquele sagrado incômodo, que me desconcerta por dentro, mas me mostra o que vale a pena, o que é verdadeiro. Você já parou para perceber que as grandes belezas dos grandes artistas da humanidade só foram brotadas de grandes dores e que o Cristo deixou se tocar só nas suas chagas? Toda vida bem fundamentada vai ser sempre regada de bons sofrimentos. Às vezes a gente pede a Deus que nos livre, né, dos sofrimentos. Eu tenho visto que é o melhor cosmético que eu tenho na vida. E quanto mais eu aprendo a sentir a dor certa na hora certa, pela coisa certa ou pela pessoa certa, aquilo me faz tão mais mulher, tão melhor. Sagrados amadurecimentos, porque amadurecer significa deixar para trás alguém que eu era e escolher alguém melhorado a cada dia. Eu não digo um sofrimento reclamão, porque eu acho que todo sofrimento digno, ele é temperado e te estrutura no silêncio. No silêncio, onde você escuta aquilo que ninguém te disse, aquilo que não é óbvio, aquilo que nenhum olho viu, só o de dentro, só o que é de Deus mesmo. E às vezes as pessoas me perguntam assim: nossa, você está tão bonita, o que você está fazendo? Eu respondo com coragem: vivendo muito, intensamente, vivendo intensamente. E ser resiliente é algo que cada vez mais me dá gosto de viver, sem expectativas de que outros venham me fazer feliz, mas que a melhor coisa da vida é você realmente oferecer o que você nunca recebeu. E eu acho que é um caminho de cavar o próprio poço com Deus, que a gente sente a força na mão, sente o sagrado sofrimento para descobrir a máxima beleza na gente, né? Uma maneira que a gente tem de corrigir a vida, de uma maneira madura, que às vezes a gente fica alimentando o que eu acho que é odioso, a gente ficar achando que a vida nos deve, que a vida foi injusta com a gente. E ao mesmo tempo eu já encontrei pessoas tão gratas que nunca fizeram uma cobrança à vida. Estão lá e vivem e dão um jeito. Ser livre. Alguma coisa acontece, vai lá e resolve, chora o que tem de chorar, mas não blasfema contra a vida. Então, isso é mudar de fase, isso é amadurecer, isso é crescer e é sempre cortar a teia da aranha que é jogada na gente pelas as más influências mesmo, né? Isso que a gente aprende, infelizmente, naturalmente, por uma mentalidade bem ingrata. Então a gente tem que cortar todo dia, né? Cortar todo dia.